Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, sejam todos bem-vindos à reunião ordinária do Conselho Penitenciário do dia 22/6/2022. Presentes os conselheiros Antônio Quinupa, William Zonato, Torsten Ferraz, Joey Tenilson Velo, Márcio José Tocas, na qualidade de presidente, e o conselheiro Miguel Stadler. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos, ótima tarde a todos. A palavra está aberta para assuntos gerais. Antes de passar a palavra para os demais conselheiros, eu quero aqui, pessoalmente, dar uma excelente tarde aos conselheiros presentes novamente, conselheiro Antônio Quinupa, conselheiro William Donato, conselheiro Torsten, conselheiro Joey, conselheiro Márcio Tocas, conselheiro Miguel. E os demais que ainda não entraram na sala, assim que entrarem, a gente vai dando ouro aí para o pessoal, né? A princípio, eu gostaria de passar para todos os conselheiros presentes a contagem de hoje. O sistema penitenciário consta nos relatórios a quantidade de presos de 33.581, sendo 31.959 presos do sexo masculino e do sexo feminino, 1.622 presos. A quantidade tem aumentado da última vez que a gente fez uma contagem aqui no Conselho Penitenciário, aumentou muito. E isso sem considerar os presos que estão monitorados, que hoje beiram a totalidade de 11.000 presos. A quantidade deu uma expandida bastante significante. Como a gente conversou aí no grupo, os demais conselheiros, né, nós estamos com aquele projeto de alteração de lei e implementação do pagamento dos jetons, aguardando somente uma canetada dos setores que antecedem a assinatura do governador. Então, para que todos os conselheiros e conselheiras tenham ciência do funcionamento interno político, eles estão analisando. A única coisa que impediu desde o dia 8/6 que a Secretaria de Planejamento deu parecer na totalidade favorável ao Conselho. Desde o dia 8/6 está parado o protocolo 16.092.790, dígito 9, lá com a secretária Lois. Ela mostrou os motivos, né, por que está parado lá. Nós tivemos hoje uma reunião na governadoria do Palácio do Governo e foi explicado que nós temos dois caminhos e ainda não foi executado o nosso projeto de alteração de lei de jeton. E nem será, segundo essa pessoa que passou aí, da governadoria, passou o recado para nós. Só que eles estão analisando o momento de implementação do pagamento agora, antes das eleições, ou logo após 3 de outubro, caso o governador Carlos Massa Ratinho Júnior seja efetivado no cargo novamente. Então, essa semana nós teremos um feedback sobre esse tema, se sim ou se não, se vai antes ou vai depois. Então, assim como eu disse no grupo, uns dias antes, agora nós pedimos a oração de todos para que isso se efetive, né? Se for possível antes, e não sendo possível na sequência. Então, mas todos os trâmites legais foram seguidos, todas as implementações na lei orçamentária foram efetivadas. Só basta a assinatura do nosso chefe do Poder Executivo para ser implementado e efetivar o pagamento do jeton ainda nesse semestre, se for antes, agora até o dia 30, darem andamento desse projeto, ou depois aí de outubro, depois da eleição do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, se ele tomar posse novamente no cargo. Se não tomar, daí nós vamos ter que começar tudo do zero, né? Mas é só acompanhar, quem está acompanhando o protocolo informado, pode verificar passo a passo ali da expectativa, né? Eu, na qualidade de presidente do Conselho, nesse momento, estou bastante empenhado em conseguir a efetividade ainda antes. Espero que assim seja, para a gente sepultar no Conselho isso e voltar na forma de lei o pagamento desse jeton, que é merecido para todos. Eles têm ciência dos conselheiros que já entraram e já saíram em virtude de não pagamento, daqueles que estão presentes, levando aí o Conselho nas costas sem nenhum ganho, né? Uma contrapartida do Estado.
e por isso eles pediram mais essa semana para dar um feedback aí para todos nós conselheiros. Esse é o primeiro case. O segundo envolve aquele pedido de uma explicação técnica junto aos setores da CESP, gabinete, diretoria-geral, jurídico, informando por que a secretaria deve, na forma da lei também, sempre, pagar as diárias e custeio de deslocamento de todos os agentes públicos nomeados como conselheiros penitenciários para exercer suas atividades de fiscalização e deslocamento quando houver. Então, nós também temos um protocolo em andamento, foi informada a lei, foi fundamentado, a 2428, lei, né? E no decreto, desculpa, e lá está bem claro, bem explícito que todos os membros dos conselhos estaduais têm direito a esse custeio. Então, mas assim que eles padronizarem internamente, visto que houve uma mudança agora recente dentro da própria secretaria, nós já vamos aí repassar aos demais conselheiros para início das nossas atividades. E nesse assunto, eu e o conselheiro Antônio Marcos Quinupa estivemos presentes junto à cadeia pública de Rio Branco do Sul. Até nesse tema, o conselheiro Antônio Quinupa foi às custas próprias, né, conselheiro Quinupa? Mas foi. Sexta-feira nós temos uma nova diligência, agora junto à cadeia pública de Araucária, e assim que a estrutura está sendo emanada para o conselho, nós estamos agora utilizando dela para exercer a nossa atividade. Até mesmo o conselheiro Quinupa, vou passar a palavra para ele, para que ele possa fazer uma breve síntese do que houve da nossa visita junto à cadeia pública de Rio Branco do Sul, para que os demais conselheiros tenham ciência de como está a situação real daquela unidade. E antes de passar a palavra, só o conselheiro Quinupa me perdoe, nós criamos também um grupo no Instagram, hoje tudo se desenvolve na forma online, e nós temos que seguir esse fluxo também, que se chama, o acesso é @copem.pr. Então, todas as informações em tempo real, para a gente não ficar limitado a site, a vontade política, está sendo colocado também neste grupo, copem.pr, junto ao Instagram. Conselheiro Quinupa, com a palavra, seja bem-vindo. Seu som está mudo, conselheiro Quinupa, não sei se é só para mim, para os demais conselheiros. Se o conselheiro Quinupa consegue nos ouvir. Agora sim. Ótimo. Está com a palavra, conselheiro. Muito obrigado, senhor presidente, aos demais companheiros. Então, é de conhecimento, né, do grupo que a cadeia pública está sendo destinada para acolher as pessoas trans. E um entendimento maior agora de todas as pessoas da comunidade LGBT. E está sendo assim, da mesma forma que estamos testando o espaço, assim, né, de viabilizar a estrutura de atendimento médico, por exemplo, eles também estão nos testando, né, para saber se esse espaço atende à expectativa deles, porque nas outras unidades eles eram remanejados para algumas alas, né, era destinado a alas específicas, e ali não, é uma unidade integral para eles. Então, né, e esse é o trabalho que está sendo feito. E a demanda é grande porque, por ser, a despeito de todas as cadeias públicas, né, a demanda, acredito que seja, a especificidade de demanda não seja só da de Rio Branco do Sul, como, por exemplo, de atendimento à saúde, né, e pessoas vivendo com HIV, aí tem as especificidades de algumas pessoas cumprindo pena, né, que vivendo com HIV, por exemplo, que não tem acesso ao medicamento e não consegue fazer o acompanhamento. E a devolutiva do departamento penitenciário é de que não há viaturas para fazer escolta, né, para essas pessoas, para as unidades de saúde. Esse é o estado da arte. Inclusive, houve um incidente na noite de ontem. A vizinhança de Rio Branco do Sul
acabou gravando um áudio, né, de uma pessoa relatando o incidente, quer dizer, criando uma situação bem complicada, né, pedindo ajuda aos direitos humanos, dizendo que lá era uma condição indesejável de estar, porque sofre maus tratos, não sei o quê. Mas, enfim, eu acredito que seja uma atitude isolada né, de uma pessoa que esteja nessa situação, né, de não estar conseguindo fazer o acompanhamento medicamentoso e acabou gerando esse problema aí. Mas espero que em breve a gente consiga resolver. Falamos com a gestora, né, do COA, que é o Centro de, Orientação e Acolhimento da Rede do SUS, para o órgão específico para pessoas vivendo com HIV e AIDS, e a gestora orientou, né, os procedimentos que que podemos tomar para que esse problema seja resolvido. No mais é isso, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Obrigado, conselheiro Quilupa. Todos esses liames envolvendo a cadeia pública de Rio Branco do Sul estão junto ao protocolo 19.079.145, dígito 9. E será depois de elaborado o relatório de inspeção prévia, que o diretor da própria unidade encaminha para o conselho, mais o nosso relatório de fiscalização em loco, encaminhado para a ciência e providências do senhor secretário da pasta. Bom, dando continuidade, então, ao ato, eu passo a palavra para o conselheiro Coitenúcio Vela, para que, se tiver relatórios de inspeção médico, possa reproduzi-los nessa sessão. Está com a palavra e seja bem-vindo, conselheiro Joey. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho um relatório aqui do Conselho de São Mateus do Sul, referente a uma visita ocorrida em abril passado. Bom, quero pedir desculpa da minha voz, porque eu peguei uma laringite aí há 2 dias. Agora estou conseguindo me recuperar um pouquinho. Um relatório aqui referente ao mês de abril, a cadeia abrigava 62 presos provisórios e 25 condenados, todos homens, mas não registra nenhum problema de saúde no local. O estabelecimento propicia a remissão de pena por leitura, contém salas para aulas, embora no momento da visita não houvesse nenhum aluno frequentando as salas. Também são oferecidos canteiros para trabalho, atendimento social para familiares e jurídico para os presos. E não há serviço de psicologia. Eu destaco aqui que o relatório solicita, ou melhor, informa que há uma carência de cerca de 100 mantas e cobertores. Não explica por que o Conselho não tenta viabilizar esse material, mas como consta do relatório, eu estou aqui pontuando que entendo seja noticiada esta carência de material de cobertores e mantas à Secretaria para providências, principalmente agora que se aproxima os dias mais frios por conta do inverno. Não é informada aqui a capacidade do local, assim não é possível saber se há superlotação. Assim, opino pelo próximo relatório contenha esta informação e, no mais, eu dou por aprovado o relatório de São Mateus do Sul. Até mesmo o conselheiro Joey, antes de colocar em deliberação e votação, com os demais conselheiros, agora a gente consegue ter também acesso em tempo real aí à última contagem de todos os estabelecimentos penais. Então, assim que a gente precisar de algum dado nesse sentido, a gente tem agora, o conselho também tem acesso a essas informações. Se qualquer conselheiro que precisar, a gente consegue passar esse feedback aí em tempo real. É mais uma conquista aí para o conselho. Eu coloco em deliberação pelos demais conselheiros, sobretudo pelo conselheiro Joey, e votação via enquete. Só um instantinho, por gentileza. Está aprovado, conselheiro Joey. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor.
Eu tenho dois pareceres. Posso relatar agora? Olá, então. Oi? Sim, está com a palavra. Pode O prosseguir. primeiro deles é em relação ao sentenciado Anderson José da Silva. O Conselho simplesmente está sendo intimado ou informado de que foi deferido o livramento condicional. Então, em relação a esse processo, posso depois até informar o número por e-mail ali, eu acho que cabe ao presidente tomar ciência desta decisão, né? Não é o caso de relatório propriamente, é só tomar ciência. Então, acho que ficamos nesse. O procedimento seria este, né, senhor presidente? Nós, nesse tipo de caso, como o juiz agora tomou de costume informar aqueles casos dos liberandos, a gente só está dando um parecer de ciente, nada demais. É só isso, só o parecer ciente, a gente assina e encaminha para apenas isso, mais nada. Mas se o conselheiro mesmo puder já deliberar nessa linha apenas, né? O conselho está ciente da decisão, proferida de data tal, só isso, ponto. Só para a gente encaminhar, já que o juízo mandou até o conselho, para que a gente dê uma resposta para eles nesses termos. Somente isso. Próximo, em relação ao sentenciado Valdir da Silva Cardoso, onde aqui pede-se a opinião do Conselho acerca da revogação do livramento condicional. Há uma notícia de que houve o trânsito em julgado de uma condenação pela prática de um novo crime durante o período de exercício do livramento condicional. A defesa pondera aqui que não havia ainda sido efetivada a audiência de monitória do livramento condicional na data em que foi praticado esse novo crime, de modo que o sentenciado não estaria ciente de todas as condições para o exercício do benefício. Mas, convenhamos, a prática de novo crime dispensa a audiência de monitório. Então, nesse sentido, eu estou opinando pela revogação do livramento condicional, independentemente dessa formalidade. Está ótimo, conselheiro. Eu coloco em deliberação e votação pelos demais conselheiros. E a enquete. Está aprovado, conselheiro Joey. Pode prosseguir. Eram só esses, obrigado. Obrigado pela presença, conselheiro Joey. Passo a palavra, então, ao conselheiro Márcio José Tocas, para, se tiver relatórios de inspeção, de mérito ou do Conselho da Comunidade, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Márcio. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. Eu parabenizo os conselheiros pela diligência realizada e pelas que sucederão, sempre com a esperança de vermos em breve frutos do trabalho do nosso dedicado presidente, no sentido de buscar a justa remuneração pelo serviço público que é prestado pelo Conselho. Assunto este que evoluiu muito, né? Hoje está formalizado aí mais de um protocolo, principalmente buscando a conscientização dos agentes envolvidos, até do governo do estado, para a importância do tema, que não pode ser esquecido jamais. Senhor presidente, eu não tenho hoje nenhum parecer para colocar em deliberação. Permaneço na sessão acompanhando os trabalhos. Obrigado. Obrigado, conselheiro Márcio. A palavra está, então, com o conselheiro William Zonato, para, se tiver relatórios do Conselho da Comunidade de inspeção ou de mérito, possa proferir o seu parecer. Está com a palavra, seja bem-vindo, conselheiro William. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tenho um parecer de mérito com relação ao pedido de comutação em relação ao preso Luciano dos Santos Gomes, por intermédio do seu procurador, solicita, então, o benefício da comutação com relação ao decreto natalino de 2008, condenado a uma pena total de 74 anos, 2 meses e 20 dias, na data base do decreto, cumpria já 36% da pena. Então, satisfez ali, era reincidente, mas satisfez o cumprimento de mais de 1/3
opinando, então, pelo reconhecimento da comutação, conforme pedido. Parecer do conselheiro William pelo deferimento? Pelo deferimento. Deferimento da comutação, conforme o pedido. Ok, eu coloco então em votação, deliberação e votação pelos demais conselheiros via enquete. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir, por favor. Um outro pedido de comutação, também do seu procurador, com relação ao preso André Romualdo Graboski. Nesse pedido havia uma pena total de 23 anos, 11 meses e 1 dia imposta. Ele já havia cumprido mais de 50% na data base do decreto de 2015, sendo assim também satisfaz o requisito subjetivo de mais de 1/3. Logo, o parecer é pelo deferimento também desse pedido de comutação. Coloco em deliberação pelos demais conselheiros e votação via enquete. Só uma anotação ali antes de colocar a enquete. Eu acho que o conselheiro William só colocou o requisito objetivo com relação ao terço. Isso, conselheiro William? Sim, satisfaz o requisito subjetivo também. Ok. Não tem falta grave nos últimos 12 meses. Está ótimo. Então está em votação via enquete. Aprovado o conselheiro William. Pode prosseguir, por favor. Somente os dois hoje. Obrigado mais uma vez pela presença, conselheiro William. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Miguel Stadler. Se tiver pareceres de mérito, conselheiros da comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Miguel. Olá, obrigado, senhor presidente. Nenhum parecer ou relatório apto a apresentar nesse momento, senhor presidente. Obrigado pela presença, conselheiro Miguel. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Torsten Ferraz, para, se tiver relatórios de mérito, conselhos da comunidade ou de inspeção, possa proferir nessa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, mais conselheiros. Eu tenho um conselho da comunidade para apresentar o parecer. Trata-se do conselho da comunidade de Serra Azul. Na sessão passada, inclusive, eu apresentei um parecer referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Nesta sessão, estou apresentando, então, parecer em relação aos relatórios dos meses de março, abril e maio de 2022, com relação à Serra Azul. Novamente, o Conselho da Comunidade apresenta os modelos propostos pelo Conselho Penitenciário, informando todas as questões de vigência de mandato, instalação, equipamentos, contratação de pessoas, para suporte às atividades. E também eu só quero reforçar a questão da peculiaridade de Serra Azul, que lá na delegacia a carceragem ela não mantém presos, né? É o único conselho da comunidade que me apresenta uma informação assim. Eu não, até hoje não passou nenhuma outra circunstância parecida com essa por este conselheiro, mas Serra Azul sempre chama atenção por não manter presos na carceragem e é utilizado tão somente, né, para recebimento das pessoas ali, a delegacia, e já encaminha para os demais estabelecimentos prisionais e prisionais adequados para a custódia das pessoas. Com relação ao regime aberto e medidas alternativas, aquele conselho da comunidade auxilia nas assistências em média de 30 pessoas na comarca, para atendimentos na área de saúde, psicologia religiosa, bem como orientações para o convívio social. Consideramos as informações trazidas suficientes. O Conselho da Comunidade proporciona relatório com informações, busca diligenciar para melhorar as assistências, né, no regime aberto
e nos cumpridores de penas e medidas alternativas, acompanha a carceragem na delegacia de polícia naquela localidade, sempre vazia, né? Sempre sem ter presos lá ocupando o espaço de detenção. Nosso parecer é favorável à sua aprovação. Colocamos aqui em votação, né, a apreciação dos demais conselheiros e, posteriormente, sugerimos a remessa ao senhor secretário de Segurança Pública para conhecimento, né, eu sempre chamo de um case interessante, positivo, de não manutenção de presos em delegacia, como é o caso de Cerro Azul. A palavra está aberta para a deliberação pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado o conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Era o que continha para hoje. Obrigado mais uma vez, conselheiro Torsten. Não havendo mais expediente para o dia de hoje, encerramos a reunião nesse horário agora. Aos demais conselheiros, vou passar a palavra para o conselheiro Torsten, que eu, pela expressão dele, achei que ele gostaria de falar alguma coisa, antes de encerrar a reunião. Está com a palavra, conselheiro Torsten. Perdão, senhor presidente, eu devia ter utilizado o expediente do início da sessão para falar sobre uma pauta que acompanha a organização do sistema, né? O Poder Executivo deu mais um passo para a organização do sistema penitenciário paranaense, e a gente vê isso com bons olhos, porque toda e qualquer regulamentação e modernização, a gente tem que apoiar e colocar esperança que seja passos positivos. Neste caso, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa mais um projeto de lei que regulamenta parte da estrutura administrativa funcional do Departamento de Polícia Penal hoje, né, que atua no sistema penitenciário, com regulamentação de funções e reconhecimento de áreas importantes. E eu vou citar uma das diretorias que está sendo proposta a criação, que é a Diretoria de Tratamento Penal. A gente sempre dá muita ênfase à questão da segurança, né? Nós estamos dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo alocados dentro da Secretaria de Segurança do Estado. Foram ali organizados a Diretoria de Inteligência, Diretoria de Segurança, Diretoria de Operações, mas esse formato que foi apresentado na Assembleia Legislativa na segunda-feira traz essa inovação importante, é o reconhecimento e a organização de uma diretoria de tratamento penal. Então ele está agora, passou pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e está agora na Comissão de Segurança para apreciação dos demais, né, conselheiros daquela comissão na Assembleia Legislativa, que inclusive tem um membro, acho que é o delegado Fernando, que faz parte do Conselho Penitenciário, que faz parte da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. Então essas são, eu vejo com a grande inovação que trouxe esta proposta do governo. As demais formações trazem o que é previsto, a necessidade de organização, já o que era previsto na Lei de Execuções Penais, né? A direção da unidade, o assistente da direção, existe a coordenação de segurança, a chefia de segurança das unidades penais. No âmbito da administração do Departamento Penitenciário, o reconhecimento da Lei de Organização do Estado do Paraná, com os demais setores, né, de recursos humanos, planejamento orçamentário, finanças, a questão administrativa. Mas, como eu disse, o que chama a atenção mesmo é o reconhecimento, a formação da diretoria de tratamento penal no âmbito do Departamento da Polícia Penal. E que, é óbvio, também traz a característica de fortalecer, né, dentro das indicações para o comando da instituição, exemplo das demais forças de segurança, a coordenação realizada por um funcionário de carreira do âmbito do sistema penitenciário, né, no âmbito da Polícia Penal hoje, que está organizado, né, exemplo da Polícia Civil, exemplo da Polícia Militar, exemplo da Polícia Científica. Isso traz uma característica de técnica, né, de condução técnica
afastando a questão meramente política, né? Então acaba casando a questão técnica para a coordenação dos trabalhos. Então são aspectos aí que a gente tem que destacar no âmbito do Poder Executivo, aí a proposta. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado mais uma vez, demais conselheiros, pela paciência aí e traga essas informações. Obrigado, e em tempo ainda, eu também aproveitar a presença de todos os conselheiros. Nós recebemos também um ofício agora aqui a toque de caixa, que refere-se à renovação do nosso membro junto ao fundo penitenciário, que hoje quem nos representa é o conselheiro William Zonardi. Eu coloco aqui, aproveitando em votação pelos demais conselheiros, primeiro deliberação e depois votação. Se nenhum conselheiro tiver impedimentos com relação ao que foi proposto, votem favorável. Se tiverem, votem da forma contrária. Mas é para renovar aqui o mandato do nosso conselheiro William para nos representar junto ao Fundo Penitenciário do Departamento de Polícia Penal. Antes de colocar em votação, eu deixo aberta a palavra para aquele conselheiro que quer se manifestar, inclusive ao conselheiro William, se aceita novamente o convite. Senhor presidente. Está com a palavra, conselheiro William. O ofício foi bem toque de caixa mesmo, também desconhecia esse pedido de renovação, acho que não chegou ainda oficialmente até mim. Eu verifiquei, gostaria de fazer uma observação das reuniões que participei, todas foram online, né? E me parece que o Conselho voltou, agora nas últimas 2 reuniões, eles já fizeram reuniões presenciais. Então, eu não participei presencialmente, eles abriram eu entendi que foi uma exceção, onde somente eu participei de maneira remota. Então, fica essa informação, não sei se o Conselho vai admitir que isso continue acontecendo, ou se vai exigir a presença do conselheiro em loco. Eu fico à disposição de realizar as viagens, entretanto, o senhor bem sabe, todos sabem que resido em Foz do Iguaçu. Logo, é uma programação um pouco mais complicada para realizar e também depende de recurso e disponibilização de viagem, veículo, enfim. Né? Da minha parte, aceito esse desafio, entretanto, deixo essa questão para que todos decidam da melhor forma, de repente, se há algum outro conselheiro que queira fazer essa função mais próximo, né? Eu também me sinto representado por todos que aqui estão. Era isso. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar antes de eu trazer mais informações a esse conselho? Bom, com relação ao custeio de deslocamento... Está com a palavra, conselheiro Joey. Eu não cheguei a escutar direito a respeito de qual representação está se tratando. A cadeira do Fundo Penitenciário do Departamento de Polícia Penal. Era só isso, conselheiro Joey? Ótimo. Então, não havendo outro conselheiro que queira se manifestar, eu vou esclarecer, então, com relação a alguns pontos. O primeiro ponto e mais importante para todos os conselheiros, nós, desde 2019, já vimos programando a Secretaria de conta-gotas, né, mas de forma de protocolo e expressamente dizendo das nossas necessidades financeiras que envolvem deslocamento de conselheiros para exercício das atividades que estão inerentes à lei. Recentemente, nesse protocolo de questionamentos, se os agentes públicos votados no Conselho Penitenciário poderiam ou não exercer essa função que está em lei, né, utilizando de orçamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, nós previamente já fizemos na rúbrica orçamentária da Secretaria, na custa de passagens e de diárias,
uma previsão que já está disponibilizada pela Secretaria. Saindo dessa reunião, já tem outra reunião na CESP, agora junto ao gabinete, para apenas tratar de alguns pontos com relação à permissão. Então, se o conselheiro William se desloca de Foz, outro conselheiro vem de Londrina, outro, ele tem sim direito a custeio do deslocamento e a diária, se assim for o caso. Esse já é um atendimento que já está 99,5% pacificado junto à Secretaria. A solicitação é feita pelo gestor do órgão, nesse caso por mim mesmo, nessa qualidade que estou agora como do presidente, e depois são prestadas as contas como qualquer outro servidor do Estado. Eu acho que acredito que todos aqui sabem como funciona, né? Relatório de prestação de contas, relatório de viagem, relatório de saque desses valores. Então, isso, eu só estou, conselheiro William, após essa reunião já tem uma decisão, se sim ou se não, mas acredito que pelo sim é 99,5%. Então, sempre que o senhor estiver a serviço do Conselho Penitenciário e precisar se deslocar para a capital ou outra região com relação à fiscalização que envolve os fundos, aos valores cedidos ao Fundo Penitenciário do Estado do Paraná, que é utilizado pelo Departamento de Polícia Penal, o senhor terá direito aí ao deslocamento também, assim que nos representar. E é isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nenhum outro conselheiro apresentou uma objeção em relação à sua recondução à cadeira do Fundo Penitenciário do Departamento de Polícia Penal. Então, eu vou colocar em votação via enquete apenas para constar aqui quais são favoráveis e quais não são que estão presentes. Antes de colocar em votação, a palavra está aberta para que algum conselheiro, se quiser se manifestar, fique à vontade, por favor. Só quero ratificar essa indicação também antes da votação mesmo, mas até pelo convívio que eu já tive com o conselheiro William, nós sabemos da uma pessoa extremamente compromissada com as missões que lhe são designadas, e com um profundo conhecimento que ele tem, né, da lei. Ele ocupa inclusive a cadeira de docentes, né, desse conselho, na área do direito, e me sinto contemplado por essa indicação aí do nosso nobre conselheiro William Zonato. A palavra ainda está aberta. Bom, então eu colocarei em votação via enquete. Só um instante, por gentileza. Vai começar a enquete novamente. Então, aqueles que estiverem favoráveis, por gentileza, votar como aprovado. E os que não estiverem, não aprovado. Ou se absterem da votação. Iniciada, então, a votação via enquete. Aprovado o conselheiro William. Muito obrigado pela sua disposição. Estou publicando aqui o estado da enquete agora. Então, levarei a conhecimento todo diretor do Departamento de Polícia Penal ao que foi decidido pelo Conselho Penitenciário nesta data. Agradeço mais uma vez, então, a participação de todos os conselheiras presentes, e convido já para a próxima reunião, que será realizada no dia 6/7/2022, às 14 horas também, por enquanto na modalidade virtual, até que se decidam esses liames com relação aos deslocamentos. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, conselheiro Joey, conselheiro Márcio, conselheiro Torsten, conselheiro William, conselheiro Miguel, conselheiro Quinupa. Obrigado a todos e até a próxima reunião. Após o término, eu só peço a gentileza para que o conselheiro William e o conselheiro Torsten continuarem na sala para a gente conversar um pouquinho sobre outro tema. Eu vou desligar aqui agora a gravação desta reunião. Obrigado mais uma vez a todos. Boa tarde.